Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu trago para você bastidores envolvendo o Memphis Depay. Primeiro, o jogador está sendo ignorado por alguns atletas do elenco. Essa notícia não é muito boa, mas tem uma notícia boa para o torcedor corintiano que quer a permanência de Memphis. Em reunião com torcedores organizados, o Memphis disse que quer até renovar contrato com o Corinthians e eu vou te contar essa história. Vamos também falar neste blend de informações sobre Vitor Sá. O que existe de verdade? Negocia, está encaminhado, fechado? Vou te contar a informação sobre Vitor Sá, atacante ex-Botafogo, na temperatura certa. E vamos também falar que o Corinthians pagou a primeira parcela, meu amigo, dos atrasados, isso mesmo, da premiação do Campeonato Paulista. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, porque esse blend de informações está, meu amigo, repleto de bastidores e exclusivos, inclusive. Vamos começar pelo Corinthians, que pagou a primeira parcela da premiação do Campeonato Paulista. Isso mesmo. O Corinthians, em uma reunião com o elenco, fechou um acordo da nova diretoria, Osmar Stabile e companhia, e o Corinthians fechou um acordo para pagar a premiação que está atrasada do Campeonato Paulista e outras premiações também, enfim, em 3 prestações. A primeira foi paga hoje, isso mesmo, tá? A primeira parcela foi paga e os jogadores estão felizes. Aliás, a primeira parcela, a gente não tem, né, o valor total disso, mas eu apurei com alguns atletas, né, porque eu estava tentando apurar o valor, e alguns jogadores me falaram o seguinte, que cada atleta tem um valor, porque depende do número de participação de jogos, né? Então tem jogador que só jogou tantos jogos, tem jogador que só foi relacionado, então existe uma tabela em relação a isso. Então só para você entender, essas parcelas não são parcelas fixas para cada jogador, para todo o elenco, né? Enfim, cada jogador recebe um valor dessa primeira parcela, mas já foi paga, é o que importa, e o bastidor interessante aí, né? Para você ficar sabendo tudo que rola no Coringão, tá certo? Deixa o like e vem tomar um café comigo, porque ainda tem muita informação. Vitor Sá, ex-Botafogo, 31 anos, pertence ao Krasnodar da Rússia. Ele está vindo para o Corinthians. Teve um perfil aí, um jornal, não sei de onde, que cravou que ele vai ser jogador do Corinthians, tá? Eu fui apurar a informação na temperatura certa, e o que me falaram é que o Corinthians está em negociação, estágio inicial. Aliás, o Vitor Sá já estava na mira do Corinthians, né? Antes do Biel, antes do Elinho, enfim, o nome dele já estava lá. O Rony também, né, que esteve nessa lista. Várias contratações não deram certas, né? O Corinthians tentou outros nomes e meio que sobrou o Vitor Sá, né, para o Corinthians tentar alguma coisa, tá? A negociação está ocorrendo, a gente vai aguardar, mas as fontes no Corinthians pediram, inclusive, para não falar que está avançado, né? Falou, não, calma, estamos negociando. Então, a informação na temperatura certa para você é essa, né? O Vitor Sá negocia, tá? Negocia com o Corinthians, mas ainda não tem nada fechado, pelo menos no que eu apurei, né? Pode fechar a qualquer momento? Pode não dar certo? Pode. Enfim, tudo pode acontecer. É uma negociação, tá? Então, só para você ter uma ideia, ele está no Krasnodar, né? Lá do futebol russo, né? Foi contratado em fevereiro de 2024 e tem contrato até o meio de junho de 2026. Duvido muito que o clube libere de graça, tá? O contrato dele é até metade do ano que vem. Acredito que o Corinthians vai pagar uma compensação financeira e deve estar negociando isso, porque a negociação que eu apurei, repito, não está fechada, tá? No Botafogo de 2022 a 2024 foram 94 jogos, 10 gols, tá? Do nosso querido Vitor Sá. Então é isso, né? Ele que acho que teve o seu melhor momento, jogou no Wolfsburgo, né, de 2019-21, 68 jogos, 9 gols e 8 assistências. No Al Jazeera, 28 jogos, 1 gol e 4 assistências. Tem bons números na carreira. Eu ouvi falar que machuca bastante, tá? Enfim, vamos aguardar, né? Depois no Café da Fiel a gente comenta, 18h30 hoje, mais cedo, Café da Fiel a gente comenta se vale a pena ou não. Comenta aqui embaixo. Vamos falar de Memphis Depay, bastidores exclusivos. Aliás, tem informação que eu considero boa e informação que eu considero um pouquinho mais polêmica. Por exemplo, informação um pouco mais polêmica exclusiva.
não há um racha do elenco com o Memphis Depay. A situação dele, né, não ficou muito boa por conta da troca da camisa 8 lá, a 8 e a 10 com o Garro. A situação dele ficou um pouco complicada também na questão do Ramon Dias, né? A entrevista que ele deu, os jogadores que eram fechados com o Emiliano, mas os caras são muito parceiros do Emiliano, ficaram na bronca com o Memphis, mas repito, não chegou a rachar o elenco por causa disso, tá? Mas uma fonte me disse o seguinte: Samir, o elenco não está rachado, mas há muitos jogadores que ignoram o Memphis no dia a dia, não ligam para ele, né? Não fazem questão de ser amigos, de conversar, enfim. Me falaram que entre os atletas do Corinthians ele tem poucos amigos, tá? Lá hoje no elenco. Essa é uma informação de bastidor que eu queria passar para vocês, que às vezes falam que ele fica meio escanteado, meio de canto lá, o Memphis. Não é todo o elenco, claro, mas é uma informação importante. Eu já percebi em alguns jogos que às vezes o Memphis se envolve numa confusão, recebe uma falta, numa discussão e ninguém chega para comprar a briga dele. Já reparei isso em alguns jogos. E existe essa informação, então, que às vezes ele é meio ignorado, tá? Essa é a informação mais polêmica. Vamos à boa agora, porque ele teve uma reunião com os integrantes dos Gaviões da Fiel e eu vou te contar os bastidores dessa. Olha só, vamos lá para essa informação, tá? Conversei com pessoas, né, ligadas aí aos Gaviões da Fiel, né? Pessoas que estiveram aí, estão, né, à frente, né? Enfim, fontes que a gente tem lá dentro. E houve realmente, né, uma conversa entre o Memphis, né, integrantes dos Gaviões, e vou ler para vocês o que uma fonte passou para mim, tá? Samir, ele falou que nada que estão falando dele por aí está abalando ele, que ele é um cara experiente e que está focado até a Copa do Mundo em jogar no Corinthians. Olha só, ponto 1. O Memphis disse isso no encontro com os Gaviões. Vou repetir. Samir, ele falou que nada que estão falando dele está abalando ele, porque ele é um cara experiente e que está focado até a Copa do Mundo em jogar no Corinthians. Vamos lá, sequência. Ele disse que se depois da Copa, se o Corinthians demonstrar um projeto para conquistas, ele pode continuar, tá certo? Eu perguntei em questão de salário, se ele aceitaria reduzir o salário, porque eu trouxe com exclusividade há 2 semanas que o Corinthians ia propor para ele baixar, né, o salário, enfim, e aí do salário aqui ele não falou que, né, ele não falou nada, tá bom? Então é isso, tá? Uma notícia boa aí para o torcedor corintiano que, né, gosta do Memphis, não quer que o Memphis saia. Ele, em contato aí com o pessoal dos Gaviões, tá? Disse que não se abala com tudo que estão falando dele, né? Que ele é muito experiente para se abalar com isso. Está bem focado até a Copa do Mundo em permanecer no Corinthians. E que se o Corinthians quiser renovar o contrato com ele, ele quer renovar, inclusive, né? Para um projeto aí de conquistas. Se o Corinthians apresentar um projeto de conquistas, ele fica no Corinthians até por mais tempo. Ele tem contrato até o meio do ano que vem. Rapaz, essa história Memphis vai dar o que falar. Vamos ver, né? O Corinthians acha um jogador caro, né? Acho muito difícil ele reduzir salário, mas tudo pode acontecer. Mas uma coisa é certa, ele quer permanecer no Corinthians. Agora a questão é, com esse salário, fica difícil. Vamos aguardar para a gente ver os próximos capítulos de Memphis Depay no Corinthians. Então, aí, quando a gente tá dando risada aqui, porque eu pensei que ia terminar assim, venha viver essa aventura. Choque de gestão. Vamos lá. Tudo que foi colocado aqui, e a gente deixou o Duílio falar, né? Porque o Duílio deu a entrevista para o André Hernan e tem o direito disso, né? Agora, um clube como esse, Rosinei, vou começar com você, que você é ídolo do Corinthians como eu. É a falência mais da falência. Porque não é a falência de grana. Porque eu já quebrei 2 vezes. 2 vezes já quebrei. Fiquei lá no fundo do poço financeiramente. E você vai trabalhando e vai se desenvolvendo. No Corinthians, não. É uma falência de grana, de pessoas jurídicas, financeiras, moral. E aí você não consegue transformar isso em nenhum momento.
com as pessoas que lá passaram, com as pessoas que ficaram, e essas que estão também estão com os mesmos problemas que os outros deixaram e que vem agora em 3 faturas, o mundo cai. Como é que o mundo cai? É assim. O Al Capone, um dos maiores vilões da história dessa humanidade, morreu porque não pagava imposto. Não foi de tudo que ele fazia. Aí quando vem 3 faturas de restaurante, de hortifruti, Fernando de Noronha. Aí o cara fala assim, meu Deus, mas como é que nunca ninguém viu? Mas não tem recursos humanos? Não tem financeiro? Não tem diretor? Cadê as pessoas que estão lá por livre e espontânea vontade e pelo coração? Porque nenhum deles ganha um salário sequer. Olha o que vocês todos fizeram nos últimos 20 anos, ou 27, porque 11 de Dualib e 12 de Andrés, 27 anos. E 1 ano do Augusto, 28 anos, vocês destruíram a moral, né? A condição de um clube estar disputando títulos, estando em mundiais, estando lá no topo, vocês quase destruíram uma instituição. Ela não foi destruída e nem nunca vai ser. Aí veio SAF, cada um pensa do jeito que quiser, né? Mas vocês destruíram quase tudo o que uma instituição tão incrível quanto essa fez para os 30 milhões de torcedores. Quem vai dar jeito nisso? Não sei. Até achava que era Augusto e não foi, certo? Está o Osmar Stabile, que vai esperar no dia 9 de agosto o que vai acontecer, se o Augusto vai poder ou não, aquela coisa toda, que é uma coisa inadmissível para qualquer ser humano pensar. Mas como é que pode um time que vai por 1 bilhão, arrecada 1 bilhão, o cara pega um cartão corporativo e compra testosterona, McDonald's, compra joia na Gaster. Peraí, mas eu não posso comprar a joia na Gaster? Porque esse cartão corporativo não é o meu. Eu não estava muito bom, eu confundi os cartões. Tudo bem, demorou 3 anos, você não viu que o seu cartão não chegou o débito? Que o seu cartão pessoal não chegou o débito para você pagar. Não, e do Corinthians ninguém viu e pagaram tudo isso sem saber o que estava acontecendo? Cara, é uma conversa de louco, de doido, e que se transforma cada vez mais em uma coisa que não é, que a gente não vê um futuro de solucionar, e muito menos quem poderia estar como Paulo Nobre. Rosinei? Que o torcedor corintiano, Rosinei, gostou. Talvez, tecnicamente, nós até achamos que precisava mais, mas foi um jogo que o Rafael, que está lá no hospital do AC Camargo, um beijo pro pessoal do AC Camargo, foi um jogo que no segundo tempo teve muito mais chances de ganhar do que o Cruzeiro, que é líder da competição. E essa é a grande verdade. O que você viu do jogo ontem? Que parabéns aos jogadores. Parabéns. Correram com disposição. O que você viu, Rosinei? Craque, eu acho que essa é a grande atitude que o jogador que veste a camisa do Corinthians tem que ter, né? Num jogo contra um time que briga, que é o líder da competição. É bom time, hein? Bom time, o Cruzeiro. O Corinthians jogou bem posicionado, correndo, lutando. Acho que é isso que o torcedor corintiano espera, que quem veste a camisa do Corinthians se entrega dentro de campo, né? Teve chance de vencer a partida, o jogador... Por exemplo, o Charles foi melhor que o Carrilho, porque correu. Correu. Exatamente. Não é? Exatamente. O Dorival Júnior viu isso. Souza, 45 segundos para você e 45 segundos para o Wagner Fernando Ovel. Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo as últimas informações do Corinthians de forma exclusiva, e a partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Vamos falar aí de uma contratação boa para o Corinthians. Deve ser a primeira contratação do segundo semestre, atacante rápido, velocista. E vamos falar também da reunião de Memphis Depay com os integrantes da Gaviões da Fiel. Mas antes de falar desse assunto, vamos falar um pouquinho também da entrevista
exclusiva que ex-presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, concedeu para o jornalista André Hernan. Duílio se defendeu das acusações de gasto no cartão corporativo do Corinthians. Diz ele que, inclusive, Duílio disse que foi até a delegacia fazer uma representação criminal a respeito desse assunto. O ex-presidente do Corinthians revela que também tem interesse de saber quem usou o cartão corporativo, né? O cartão corporativo do Corinthians foi usado em vários lugares diferentes. O boleto vazado, né, pela imprensa mostra aí vários tipos de gasto no cartão corporativo. Exemplo: farmácia, mercado, hortifruti, cigarro, entre tantas outras coisas. E aí Duílio diz que o maior interesse de todos, inclusive dele, é de saber quem gastou no cartão corporativo. Diz ele assim que são muitas pessoas, né? Não quer dizer que o presidente assina tudo que acontece no clube, porque existe vários departamentos e cada departamento eles são responsáveis pelas coisas que acontecem no Corinthians. Dizer que quer saber porque a gestão era dele. O que vocês acham? Duílio tem razão, não tem razão? Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Eu sinceramente achei uma entrevista assim que não me mostrou credibilidade, sinceramente. Foi uma entrevista que Duílio estava pensando muito para responder. Eu assisti a entrevista toda com o André Hernan, 20 e tantos minutos de entrevista. Eu achei assim uma entrevista muito programada, no sentido Duílio, assim, para responder pensava muito, umas palavras muito orquestradas, muito certinha, entendeu? Umas palavras que ele falava assim com muito pensamento, assim, para tirar as palavras e colocar as palavras certas. Eu sinceramente não me passou credibilidade. Não vou dizer que é verdade, porque quem precisa de esclarecer isso de forma correta é o CORE, né? Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal do Corinthians, que tem, e também a polícia fazer uma investigação para saber quem foi essa pessoa que gastou, ou quais foram as pessoas que gastaram esse dinheiro no cartão corporativo do Corinthians. Isso é uma vergonha, porque recentemente apareceu gastos aí no cartão corporativo do ex-presidente do Corinthians nesse momento, o André Sanches, que fazia parte da mesma chapa de Duílio Monteiro Alves. André acabou aí gastando 9 mil reais na virada do Réveillon de 2019 para 2020, com passeio, com janta, com compra de bijuterias. Então a gente sabe hoje porque o Corinthians está nessa dívida, está nesse buraco sem fim, sem fundo, né? Devendo mais de 2,5 bilhões de reais. E aí, fiel, o que vocês acharam? Vocês acreditaram na entrevista coletiva do Duílio Monteiro Alves ou não passaram credibilidade para vocês? Para mim não passou. Eu gostaria de saber de vocês. Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Gente, vamos mudar de assunto? Vamos falar um pouquinho do jogo, né, do Corinthians contra o Cruzeiro na quarta-feira na Neoquímica Arena. Corinthians foi um time que jogou de igual para igual ao Cruzeiro. No primeiro tempo achei que o Corinthians jogou menos, o Cruzeiro jogou melhor, né? Mas no segundo tempo acho que o Corinthians igualou e dos 25, 30 minutos para cima o Corinthians colocou o Cruzeiro para dançar. O Corinthians teve muita oportunidade numa cabeçada de Gustavo Henrique, que o zagueiro do Cruzeiro tirou a bola em cima da linha. Depois o Memphis Depay deu um chutaço que o goleiro Cássio fez uma defesa espetacular, mas o Corinthians mostrou raça, o Corinthians mostrou determinação, o Corinthians mordeu, diferente do jogo contra o São Paulo, que o Corinthians entrou em campo cansado, porque os jogadores passaram, alguns deles passaram, não são todos, passaram quinta e sexta na balada, chegaram em casa no dia do jogo, que foi no sábado à noite, e o Corinthians entrou em campo passeando. O São Paulo deitou e rolou e mereceu a vitória. Acho que o 2-0 ainda foi pouco, mas contra o Cruzeiro o Corinthians teve outra postura. Para mim, Dorival escalou o time certo, correto, porque colocou o Charles no lugar do Carrilho e colocou o Thales Magno no lugar do Romero, que não estava jogando nada esses dois jogadores. Então o sistema do Corinthians deixou a desejar o sistema ofensivo. O sistema ofensivo do Corinthians está deixando a desejar faz algum tempo. Romero não está jogando nada. Thales Magno está numa má fase incrível, porque ano passado ele chegou arrebentando, mas esse ano não mostrou porque veio para o Corinthians.
Mas o sistema do Corinthians, o sistema defensivo foi muito bem orquestrado, foi muito bem ajustado, e por isso o Corinthians fez um jogo de muita luta, de muita batalha. O torcedor corintiano apoiou do início ao fim, porque viu a entrega do time, né? Então, agora o próximo jogo do Brasileirão é amanhã contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro, um jogo muito difícil. O Corinthians não terá garro porque tomou o terceiro cartão amarelo, e ainda não terá o Yuri Alberto, que está no finalzinho da sua recuperação. E já na quarta-feira que vem, o Corinthians enfrenta aí o Palmeiras pelas oitavas de finais da Copa do Brasil, mata-mata. O primeiro jogo do Corinthians é em casa, na Neoquímica Arena, o segundo é na casa do Palmeiras. Se o Corinthians conseguir passar, ou o Palmeiras, né? Quem passar vai ganhar 4.700.000, e o Corinthians precisa passar pelo Palmeiras e chegar às quartas de final da Copa do Brasil, porque esse dinheiro é muito importante para o time que está super endividado. Lembrando, o Palmeiras é um time tecnicamente melhor que o do Corinthians, mas é derby, é clássico, então o Corinthians pode superar na determinação, assim como fez no Paulistão. E para o Corinthians passar, precisa fazer um jogo muito próximo da perfeição, porque o Palmeiras tem um grande elenco e um grande treinador. Gente, vamos mudar de assunto novamente e vamos falar de reforços. O atacante, o ex-atacante do Botafogo, né, que joga na Rússia, está negociando com o Timão. Lembrando que este ano o Corinthians já negociou com Carlos Vinícius, que foi para o Grêmio, e Biel, que foi para o Atlético Mineiro. Ambos jogadores já estiveram no radar do Corinthians, mas não foi possível a negociação. Principalmente o Biel. O Corinthians ofereceu 5 milhões de euros dele, mas o Sport de Portugal pediu 7 milhões. E para mim não vale 7 milhões, o Corinthians fez bem em não contratar. Vitor Sá é um atacante, né, que joga pela esquerda, característica que o Corinthians está buscando, né, é um cara que tem 31 anos, teve uma temporada razoável em 2022 e 2023, e foi no Botafogo, né, e foi para o Krasnodar, da Rússia. Com essas características, o jogador chegaria, sinceramente, na minha opinião, para ser titular no Corinthians. Não tem outro jogador no Corinthians com essas características. O atleta tem contrato até junho de 2026, mas o clube da Rússia está disposto a liberar sem custos. Timão só pagaria direito de imagem e salário. O clube russo passa aí, acho que mais ou menos, aproximadamente, o clube russo pagou cerca de 1.800.000 euros no jogador, com o Botafogo. Aí, esse valor total entre 9 milhões e pouco, por 80% dos seus direitos econômicos, né? Como está escondido na Rússia, o Vitor Sá tem interesse de voltar e deve ser o primeiro reforço do Timão nessa janela do segundo semestre, que abriu dia 10 de julho e vai até 2 de setembro, ou seja, são 54 dias de janela aberta. Nesse ano, o Corinthians só contratou o lateral esquerdo Fabrício Angelelli. Vitor Sá, na temporada 2024-2025, ele fez 4 gols e 4 assistências em 25 jogos. Não é um craque, para mim, na minha opinião, não é um craque, mas está dentro das condições financeiras do Corinthians, porque não envolve dinheiro para compra do atleta. Então, veria para o Corinthians de graça, o Corinthians arcando só com o salário, né, e os direitos de imagem. E aí, gente, o que vocês acham? É um bom jogador? Corinthians, se fechar com o Vitor Sá, será titular no Corinthians? Quero saber da opinião de vocês. Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Gente, vamos lá, vamos mudar de assunto. O Corinthians, uma notícia boa, o Corinthians fez, na pessoa de Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians, fez reunião com os atletas, com os líderes do elenco, e prometeu pagar a premiação do Campeonato Paulista em 3 vezes. E a primeira parcela foi paga ontem, 24 de julho. Então, cada jogador recebeu aí um valor diferente. Por quê? Depende das participações no jogo. Tem jogador que foi titular o Campeonato Paulista inteiro, tem jogador que ficou no banco, tem jogador que tem machucado e praticamente não jogou. Então, assim, foi paga a primeira parcela.
mas valores diferentes para cada atleta. Os jogadores do Corinthians estão de orelha a orelha, assim, felizes que eles pagariam a primeira parcela. Mas é aproximadamente a parcela em torno de 700 mil, 700 e poucos mil. Um pouco mais, pode ser, por exemplo, o caso do Memphis. Um pouco menos, pode ser também, entendeu? Mas é em torno desse valor de 700 mil reais na primeira parcela e tem ainda mais duas. Osmar Stabile, presidente interino, prometeu e cumpriu. Gente, vamos mudar de assunto novamente, vamos falar agora de Memphis Depay. Tem algumas polêmica porque, vamos falar, tem uma notícia boa e tem uma notícia ruim. Vamos falar da polêmica primeiro, é que o Memphis Depay, ele não tem um racha dentro do elenco. Não tem um racha dentro do elenco com o Memphis Depay. Mas o Memphis Depay acabou se queimando um pouco quando ele concedeu aquela entrevista, praticamente derrubando Ramon Dias, né, e Emiliano Dias. E os jogadores gostavam muito do treinador e do auxiliar, que era o Emiliano Dias. Depois houve aquele problema que o Memphis Depay exigiu que usasse a camisa 10. E o Garro já tinha 10, o Garro hoje é a 8. Então o Garro não ficou feliz com aquilo, falou publicamente, então acabou gerando um mal-estar entre o elenco, né? Mas não há um racha. Alguns jogadores não têm aquela afinidade toda com o Memphis, mas respeitam o profissional. Agora a notícia boa é que os integrantes da Gaviões da Fiel fez uma reunião para conversar com o Memphis, e Memphis diz que quer ficar no Corinthians pelo menos aí até a Copa do Mundo, e até pretende renovar com o Corinthians se o Corinthians mostrar um bom projeto para o Memphis. Então o Memphis será cobrado. A diretoria do Corinthians, eu não sei se vai continuar com o Memphis, porque a informação é que após o jogo contra o Palmeiras, a diretoria vai sentar com o Memphis, vai ver uma possível rescisão de contrato, né? Algo bom para o Memphis e bom para o Corinthians, porque o Corinthians não está conseguindo pagar os valores acertados com o Memphis quando o presidente Augusto Melo estava no comando, certo? O Memphis faltou um treinamento, o Memphis já fez algumas coisas que a diretoria do Corinthians, a nova diretoria do Corinthians, não morre de amor por Memphis. Então assim, se o Memphis não chegar até final do ano no Corinthians, para mim não será novidade. E aí, fiel, o que vocês acham? Vitor Sá, bom jogador? Corinthians está fazendo uma boa contratação? Memphis Depay deve continuar no Corinthians ou ir embora para o bem do Corinthians e de Memphis Depay? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa um like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo o canal juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo em primeira mão. Gente, mais uma vez, meu muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês que gostam, que divulga o nosso trabalho aqui no canal. E a gente agradece porque faz o que ama. A gente faz um trabalho aqui muito apaixonado, falando do esporte, trazendo especificamente as notícias do Corinthians. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.